Muito bem, meus queridos amigos, aqui quem fala é Sérgio Bebiano, presidente e fundador aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré. E eu estou aqui com o meu grande amigo, mais uma vez, Humberto Deon. Nós estamos fazendo uma dobradinha aqui de um estudo que já teve o primeiro e esse é o segundo estudo nesse novo formato de perguntas e respostas. Agora, ao vivo, você pode interagir conosco também, você pode mandar suas perguntas e nós vamos selecionando aqui e vamos estudando para poder responder nos próximos cursos que a gente for fazer aqui nos próximos estudos, tá certo? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui. Humberto, hoje nós estamos aí, o tema do mês, né, pessoal, é o despertar da fé e o sentido da vida, e o tema dessa semana que nós estamos estudando aqui agora é a dor como instrumento de evolução. Fica até o final que você vai ver aí uma pergunta que eu tenho certeza que vai mexer muito com o seu coração no final. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo Sérgio, prazer estar aqui de novo, muito obrigado pelo convite, vamos juntos aí, muitas vezes. Gente, esse tema da dor dentro do Espiritismo, ele toma uma conotação completamente diferente. Olha para vocês verem a pergunta. Se Deus é bondade infinita, por que a dor existe no mundo? E olha uma reflexão simples. É difícil a ideia de conciliar a ideia de Deus amoroso com a existência do sofrimento. O segredo está na finalidade. A dor é um aguilhão que impele o espírito para frente. Sem ela, o homem se acomodaria na imperfeição. Parafraseando o nosso querido amigo Zé Amaral, que vai estar aqui conosco, né, Sérgio? Ele falou um dia que a gente estava aqui também no Perguntas e Respostas, que sem a dor o mundo estaria nas cavernas. E aí quando você começa, baseado até no estudo que nós fizemos na semana passada da fé raciocinada, pensar a dor de outra forma, a dor é aquela que nos tira do comodismo. Ele tem uma história daquele cachorro que estava no posto, você conhece aquela história? Isso. O cachorro no posto sentado em cima de um prego. E aí o pessoal olhando para ele assim, falou assim, mas por que aquele cachorro está em cima do prego chorando? Porque a dor ainda não é suficiente para ele levantar. Porque a hora que for, levanta. Então, o que acontece conosco hoje é que a dor, ela ainda não tomou significado. E tem uma coisa pior, que o sofrimento que é agregado àquela dor, eu não consegui chegar nesse ponto ainda, Sérgio. Você conseguiu, eu admiro muito, de falar que o sofrimento ele é opcional. Para mim, ainda não é uma opção, eu ainda sentiria. Mas o problema é que a gente agrega nessa dor raiva, mágoa, ódio, revolta, e aí você tá com uma coisa doendo, você agrega isso tudo, aí vira desespero. E dentro aqui da nossa vivência espírita, o que a gente tem que fazer é entender o sentido dessa dor, o que essa dor está querendo me dizer. E Deus não veio trazer essa dor. Nós temos escolha, nossas escolhas é que nos levam às consequências dos nossos atos. Então, quando a finalidade da dor é de nos levar para frente, não tem a ver com Deus, a bondade de Deus. Tem a ver com a nossa evolução de vida. E para finalizar, no Livro dos Espíritos, a questão 737, como objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade para fazê-la progredir mais depressa. É isso. E olha só, dentro disso aí, Humberto, olha que pergunta interessante, pessoal. Se está nessa questão da dor, né? Então, por que algumas pessoas boas sofrem tanto, enquanto outras pessoas más parecem felizes? Parece uma injustiça, né? Parece uma injustiça. E aí a gente vai ver na reflexão, né? A justiça de Deus não se limita apenas a uma existência física, a uma única reencarnação. Senão não seria justo. Deus não seria justo comigo. A pessoa é tão boa e sofre da aquela pessoa é tão ruim e tem uma vida de rei. Vai ter só uma oportunidade? Olha, como assim, né? E aí a gente vai ver aqui na base doutrinária que fala assim, olha, o sofrimento atual de uma pessoa boa, olha só que coisa maravilhosa, Humberto. O sofrimento atual de uma pessoa boa é muitas vezes o fim de um débito do passado que ela está quitando com dignidade. Olha para você ver. Não é que Deus está te cobrando, não, Ele está te dando uma oportunidade de você resolver seus problemas, tá certo? E aí a gente vai ver lá na literatura espírita, que fala assim, pelas dificuldades que sofreis, podeis julgar o que fizestes na outra vida. Não é? Aqui. Se sois aflitos agora, é que Deus vos julga digno de serem curados de vossas imperfeições. Então, a gente falou isso no primeiro programa, pessoal. Se está passando por situação difícil agora, nós estamos colhendo o que nós plantamos. Isso é bíblico, né? A gente vai ver isso lá em Paulo, nosso querido apóstolo, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, ele fala, tudo que o homem semear, isso também ceifará. A gente colhe o que planta. Está colhendo espinho hoje? É porque plantou espinho. Ah, eu quero colher flores, então plante flores.
comece a plantar flores, que aí você vai ver. Finalizando aqui, nós temos aqui uma passagem lá no capítulo 5, no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como início da cura. Simples. Falou tudo, né? Não é? Vamos lá. É uma dúvida, essa aqui é corrente. Qual a diferença entre provas e expiações no sofrimento? Nem toda dor é o pagamento de uma dívida. Algumas são apenas treinamentos, entre aspas. E aí nós vamos, na base doutrinária, separar exatamente o que é uma coisa da outra. A expiação é a reparação de um erro do passado. A prova é um desafio escolhido para fortalecer a virtude. A expiação serve de reparação a uma falta de um meio de purificação. A prova é a luta que desenvolve a inteligência e as qualidades morais, submetendo o espírito às tentações que o tornam mais forte. Isso aqui é um negócio assim, a nossa vida, ela é cheia de, como diz você, né, de desafios. Quando você entra na casa espírita e entende que às vezes essas provas que a gente vive, essas expiações que a gente vive, têm um sentido, que através da fé raciocinada que nós estudamos semana passada, a gente entende que as coisas que eu passo são para o meu desenvolvimento. Eu costumo dizer assim, Sérgio, se é uma dor causada por alguma dessas coisas que ele está citando aqui, e se eu consigo entender o sentido daquela dor, se eu consigo entender o que eu tenho que mudar na minha vida, por que aquela prova está sendo tão dura comigo, por que aquela expiação é complicada comigo, se eu consigo entender o porquê e fazer as mudanças que a gente tem que fazer na vida. Porque a dor, nesse caso, ela é o sentido que me faz mudar. Porque, gente, imagina se você entende, eu estou passando por um percalço aqui, muito duro, muito pesado. Respirou, passou, opa, o que está acontecendo? Porque aquela dor é consequência de um ato meu, você acabou de falar. Sim. E quando eu entendo o que aquela dor está querendo me dizer, e eu mudo em mim o que eu tenho que mudar, o caminho da saída está dado. É isso. E olha só, essa pergunta aqui é interessantíssima, porque fala assim, olha só, a dor é obrigatória para que o espírito evolua? Então tem que sofrer para me evoluir? Não, você tem que sofrer para evoluir. Então, quer dizer, a pergunta é essa, a dor é obrigatória para que o espírito evolua? E aí a gente vai aqui nessa reflexão, né? Existe um caminho para o progresso que não passa pelo sofrimento? Eu tenho que sofrer para poder evoluir, para me poder melhorar, tá certo? E aí a gente vai lá na base doutrinária, né, que é fantástico. Olha só, pessoal, faz assim, ó, o progresso é obrigatório, porque existe uma lei do progresso. Todo mundo vai progredir, de um jeito ou de outro. Cada um no seu tempo, mas vai. No vai. seu tempo, na sua hora, com sofrimento, sem sofrimento, enfim, vai. Tá certo? Então, o progresso é obrigatório, mas a dor não. Mas a dor não, tá certo? Sofremos porque resistimos à lei do amor. Simples assim, tá certo? E a gente vai ver aqui na literatura espírita falando assim, olha só, o espírito pode apressar seu progresso e diminuir suas dores pela submissão à vontade de Deus. O homem é o artífice do seu próprio destino e o sofrimento é apenas o resultado do seu afastamento do bem. Então, meus queridos, nós temos dois caminhos, olha só. Nós, todos os espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, temos que chegar nesse ponto aqui, ó. Nós vamos chegar aqui, ó. Agora eu tenho um caminho que eu passo por aqui, eu chego aqui, e tem outro caminho que passa por aqui. Esse aqui é o caminho do amor. Um caminho bonito, tranquilo, sereno, cheio de pétalas de rosas, né, arborizado, graminha e tal. E tem o outro caminho que é o caminho da dor, cheio de pedras, abrolhos, espinhos, buracos e tudo mais. Eu não sei por que razão, nós sempre escolhemos esse caminho da dor, mas é opção. Eu posso ir por esse caminho do amor e vou chegar no mesmo destino. Nós vamos chegar os dois, ou por esse ou por esse caminho. A escolha é nossa. De todo jeito vai chegar lá. Ou vai chegar bem, ou vai chegar tudo estrupiado, mas vai chegar, né? Então a escolha é nossa, não tem que sofrer para evoluir. É só seguir, nós falamos aqui no primeiro programa, segue o que está no Evangelho. Esse é o caminho. Simples assim, não é? Deus não nos criou para sofrer e nenhuma reencarnação é para o mal. Isso. 5. Como é o entendimento da causa, entre aspas, da dor, ajuda a diminuir o sofrimento? Eu já dei um spoiler na anterior, né? Mas, gente, o sofrimento revoltado dói duas vezes. O sofrimento compreendido torna-se suportável.
é aquilo que eu já havia dito. Quando a gente entende o sentido de alguma dor, cada um que está em casa agora, pensa numa situação em que você passou muita dor. Seja um relacionamento afetivo, seja um problema profissional, seja um problema pessoal. Pensa, o que causou aquela dor? Entende o sentido daquela dor, porque aí vai ter a porta de saída daquela dor. Ano passado, eu vivi uma situação profissional bem complicada, vamos dizer assim, e resolvi encerrar minha vida profissional de vez, depois de 45 anos. Em 5 minutos eu entendi, sério. Em 5 minutos eu entendi por que aquilo estava doendo em mim daquele jeito. O que eu fiz? Mudei completamente a minha forma de ver a vida a partir daquele dia profissional. Falei, a partir de hoje, eu só vou trabalhar com trabalho voluntário. É o que eu quero fazer. Eu não preciso mais disso, eu não tenho que passar mais por isso, e a culpa daquela situação é minha. Eu vi claramente a minha postura errada, Sérgio. Então é por isso que a gente fala que entender a causa da dor ajuda a evitar e diminuir o sofrimento. E outra coisa, olha o que eu vou falar, quando você entende, quando você muda e quando passa o tempo, a gente agradece aquela dor. Verdade. Ninguém acha que isso é possível. E é. Hoje eu agradeço aquilo lá, porque por causa daquilo lá, a minha vida melhorou muito hoje. Porque eu mudei a atitude que eu tinha que mudar. Então, a essência dessa pergunta é muito óbvia. Se você compreende o sentido, o objetivo justo, substitui a revolta por resignação. E aí o que acontece, Sérgio? A dor diminui só de você estar resignado. E aí o que a gente faz? A gente ganha uma energia para poder resolver logo aquele problema, aquela dor ir embora e eu tocar a minha vida. Então esse para mim é o sentido maior de que a dor diminui sim o sofrimento quando você tem o entendimento dela. Né? Verdade. E olha só, tem gente que às vezes sofre muito, sabe, pessoal? A gente sabe disso. Tem sofrimentos que é terríveis. E a pergunta é exatamente sobre isso. O que acontece com quem busca fugir da dor através do suicídio? A pessoa às vezes vai sofrendo tanto, falando, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Então, eu tenho que... Porque o suicida, ele não quer morrer, ele quer sair, resolver aquele problema. Ele acha que, então, não, melhor eu me matar, né? Mas olha só, aí vem nessa reflexão, né? Se a dor é um instrumento de evolução, o que ocorre quando tentamos quebrar esse instrumento? E aí vem a base doutrinária, meus queridos amigos, que fala assim, o suicídio não interrompe o sofrimento. Ao contrário, agrava a situação do espírito, que terá que enfrentar a mesma prova novamente, e eu ainda aumento aqui, muito pior ainda. Essa é a verdade. Aí, de novo, eu falo que tem uma palestra da minha autoria, chama Suicídio e Suas Consequências. Entra aí no YouTube aí, né? Digita lá Suicídio e Suas Consequências, Sérgio Bebiano, vocês vão ver aí essa palestra aí, tá certo? E aí na literatura espírita fala assim, o suicida é um desertor que foge ao campo de batalha antes da hora. Longe de se libertar, ele se encarcera em sofrimentos muito maiores, pois a alma permanece ligada ao corpo em decomposição durante muito tempo. E sentindo, sabe, pessoal? Às vezes eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu converso com esses espíritos nas nossas reuniões mediúnicas, nesta casa aqui, praticamente todos os dias. E chega lá, aquele que se enforca, ainda sentindo a corda no pescoço, o veneno corroendo-lhe a alma, ali, né, o estampido do tiro na cabeça, enfim. E a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 944, quando Kardec pergunta para os espíritos assim, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos superiores respondem, não. Apenas Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E aí vocês vão ver aí, meus queridos, lá nessa palestra, para não alongar muito aqui a resposta, tudo que eu falo sobre a questão do suicídio consciente e também do suicídio inconsciente. Assistam lá depois. Olha que interessante, eu queria sugerir para quem está nos assistindo, eu tenho certeza que quem está assistindo lembrou de alguém. Não, a pessoa precisava ouvir isso, a pessoa precisava ver isso. Então divulga, compartilha isso aqui com as pessoas que você acha que precisam e também dê o like aí para o YouTube divulgar o vídeo para mais gente, aperta lá o sininho para receber as notificações e você ajuda esse vídeo a chegar para muito mais gente. Por que Deus permite o sofrimento de crianças inocentes? A gente ouve muito, era uma das dúvidas que eu me trouxe para a casa espírita há alguns anos atrás. Eu não entendia por que uma criança nascia com câncer de pulmão. Olha a resposta. Essa pergunta que mais afasta as pessoas da fé. Como a lógica espírita responde? Da nossa lógica, da nossa filosofia e da nossa fé raciocinada. A criança é um espírito antigo em um corpo novo. O sofrimento infantil é o resgate de ações de vidas anteriores.
me foi dada a graça 2 vezes de me falarem que meu filho é um espírito mais antigo do que eu. 2 vezes. Em casas espíritas separadas em momentos diferentes. Então, quando você tem essa compreensão, o inocente da criança é o corpo que ela está vindo nessa encarnação. Mas ela tem uma vida anterior, antiga. Sendo Deus justo, não pode punir quem não merece. Se a criança sofre e não pode ter o pecado nessa vida, é que ela traz o débito de uma existência anterior. Essa é a história. Então, quando uma criança, por exemplo, nasce com um problema sério, grave, como eu citei aqui, um câncer de pulmão, não estou falando que isso acontece em todos os casos, a gente não pode generalizar as coisas. Mas a possibilidade de ter tido um problema pulmonar no passado, como o vício do cigarro, é grande. Está marcado no perispírito. A pessoa morre, aquela marca fica, quando ela vem, ela tem que corrigir aquilo. E às vezes vem somente o tempo de corrigir aquilo ali e vai embora. Por isso também explica, às vezes, as crianças, as mortes prematuras, né? Que não é dado a gente, muitas vezes, o sentido de entendimento. Eu passei por isso, perdi uma filha com 7 meses, na época eu não tinha esse entendimento, uma criança. Hoje, depois de 30 anos, é lógico, aquela dor passou, a ferida cicatrizou, ficou a cicatriz, mas o meu entendimento hoje é outro. E hoje eu uso esse conhecimento que eu vivi, Sérgio, para poder ajudar as pessoas que têm esse tipo de dúvida. E dentro dessa pergunta, dessa resposta principalmente, Humberto, tem exatamente o que a gente vai falar aqui agora para vocês. Olha só, qual que é o papel da dor na cura das doenças do corpo? Olha só que coisa interessante. Ou seja, para reflexão, a doença é um mal em si ou uma limpeza da alma? Né? Então a gente vai ver que muitas vezes, meus queridos, a base doutrinária nos fala assim, ó, muitas vezes a doença física é a saída de fluidos impuros que estavam impregnados no perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Então o que acontece? A gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como o Humberto acabou de falar aqui também, que o que são as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Ou seja, se você hoje está sofrendo um monte de situação, se você hoje tem problemas, está com câncer, se você hoje tem problemas no fígado, problemas de tudo quanto é tipo, né, de doenças, e que você não consegue explicar. Assim, gente, mas por que eu tenho esse monte de doença? Porque se a resposta não está nessa existência, é porque é de existências anteriores. Como o Humberto colocou, vai que na reencarnação passada, né, às vezes a criança nasce com, como é que chama que é a doença do fígado? Cirrose. Cirrose. Bebe da cirrose, né? Mas a pessoa já nasce com cirrose. Ah, isso é hereditário, o pai e a mãe bebe? Não, bebe não. Ninguém na família? O avô e a avó, não, bebe também não. O bisavô bebia. Bebia pra caramba. Aí é o dito cujo reencarnando ali, ó. É ele, né? Então é assim que funciona, meus queridos. Então, a gente traz ali essa sequência, porque quando você danifica o seu corpo físico, você, consequentemente, danifica o seu perispírito, que é o corpo espiritual, que é o corpo que dá forma a esse corpo físico nosso aqui, o perispírito, tá certo? Então, a doença, na verdade, é um expurgo ali, tá jogando para fora, para que na próxima reencarnação você venha livre disso aqui. Aí, de novo, eu vou sugerir a palestra Suicídio e Suas Consequências, porque, como o Humberto falou, tem um suicídio inconsciente. A pessoa está bebendo, fumando, usando droga, está prejudicando o seu corpo, e aí você está se suicidando, essa é a verdade, tá certo? Então, vamos ficar atento nisso aí. Essa pergunta aqui, gente, para mim, coroa esse estudo, sério. Qual deve ser a nossa atitude diante da dor alheia? Porque a gente nunca pode menosprezar a dor do outro. A gente fala do suicídio, a gente conversa sobre as consequências, mas a gente entende a dor do outro. Se a dor ajuda o outro a evoluir, eu devo apenas observar e não ajudar? A nossa base doutrinária fala, jamais, nosso dever é aliviar o sofrimento de todos, pois a lei maior é da fraternidade. Quando a gente discute causa e efeito, consequência, mas batendo altos papos com isso, sobre isso. Ah, mas o fulano fez isso. Ah, mas o fulano fez aquilo. Ah, mas o fulano... A gente vê claramente que é uma consequência de um ato dele. Fala, tudo bem, ele já sabe disso, agora ele precisa da nossa ajuda. Não adianta ficar falando o que o cara fez, o que o cara deixou de fazer, que é consequência. Nós sabemos que é consequência. Olha o que a literatura nossa fala. Não digais, é a prova dele, ele que a suporte. Vosso dever é socorrer o aflito. Se Deus permitiu que visses o sofrimento, foi para testar o vosso coração e a vossa caridade. Olha que coisa fantástica. Pessoal, para finalizar, nós temos a última pergunta aqui e vai fechar aqui com chave de ouro aqui esse nosso estudo de hoje, tá certo? Mas antes disso, como foi colocado aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê o seu like lá que você vai poder receber as suas notificações, tá certo?
e ativa o sininho lá, tá certo? E para que esse vídeo possa ser divulgado para mais pessoas ainda, tá certo? Mas olha só a pergunta. Pode a dor ser evitada através da caridade? Olha só. E na reflexão, existe uma forma de pagar, entre aspas, pagar aí, né, esses nossos débitos sem precisar de sofrer fisicamente? E aí a base doutora fala, sim, mas vamos entender o que é esse pagar aí, pessoal. Não é que Deus está me cobrando nada, não. Ah, se você não pagar, você vai ver. Não é assim que funciona. Não existe moeda de troca. Eu não vou fazer uma caridade para poder receber alguma coisa de troca. Eu estou dando aqui uma esmola, eu estou dando uma cesta básica, viu? Tá vendo aqui, Deus? Aqui, ó. Não é assim que funciona, não, pessoal. É não troca, é assim nos que funciona. cambo. Não é uma moeda de troca, não, tá certo? Mas quem que nos ensina isso? Pedro, o grande apóstolo. Nós vamos ver isso lá no capítulo 4, versículo 8, quando ele fala assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só, amor é caridade, a caridade não é coisas materiais apenas, não. Não é você dar só uma cesta básica, que é de fundamental importância. Aqui nessa casa, todo mês aqui é uma loucura, são centenas de cestas básicas que a gente oferta aqui. Mas não é só isso. A caridade com o outro é a gentileza com as pessoas, tratar bem as pessoas, tá certo? Então, assim, aí a gente fala, sim, o amor cobre a multidão de pecados. Quem pratica o bem, ativamente acelera sua evolução sem precisar do aguilhão da dor. Interessante. Porque a dor é só ali, oi, ó, tá cutucando ali, vamos, tá certo? É assim que foda, né? É a situação toda. Então, literatura espírita. A caridade é o meio mais seguro de abreviar as provas. Deus perdoa muito a quem muito amou. Olha só. O bem que se faz serve de escudo contra os males que deveríamos sofrer. Então, a dor, meus queridos, é para aprender. Agora, se a gente aprendeu pelo amor, não há necessidade de eu sofrer. Para que eu vou sofrer se eu já aprendi? A dor é um elástico que te puxa para o caminho aqui. Se você já aprendeu pelo amor, não há necessidade de você aprender pela dor, tá certo? Eu finalizo aqui a minha explanação, agradecendo mais uma vez a vocês aqui, meu querido amigo Humberto Deon, né? Em breve aí, nós estaremos aqui com mais outro programa aqui, outro estudo aqui de perguntas e respostas com todos vocês. A todos vocês, meus queridos amigos, um grande abraço e muita paz. Um abraço, até a próxima.